Existem algumas funções no Google Planilhas que nos ajudam a fazer esses testes de hipótese de uma maneira um pouco mais prática. A primeira delas é a função t-test. É o teste de student. Ela é usada para comparar médias de amostras de duas populações diferentes quando o desvio padrão é desconhecido. Ela retorna o valor p resultante da comparação. Se esse valor p for menor que o nível de significância desejado, a gente rejeita a hipótese nula e assume a hipótese alternativa como sendo verdadeira. Em caso contrário, a gente não pode rejeitar a hipótese nula. Existem outras sintaxes para ser a mesma função. Em português, teste t é a mesma coisa que t.test, ou t-test em inglês, se você tem o Google Planilha nessa língua. Essa função t-test, ela aceita 4 parâmetros. Os primeiros 2 parâmetros, intervalo 1 e intervalo 2, correspondem às regiões onde estão os dados das amostras que nós estamos testando. Elas precisam ter o mesmo tamanho. O terceiro parâmetro corresponde ao número de caudas. Nós vamos especificar um para hipóteses alternativas unicaudais, maior que ou menor que, e especificar 2 para hipóteses alternativas bicaudais ou bilaterais. E o tipo depende do teste que a gente vai fazer. Nós vamos usar o número 1 para o teste pareado, 2 para o teste em que os desvios padrões das duas populações são desconhecidos, mas se assume que são valores próximos. E 3 nós vamos usar para os testes em que há uma diferença significativa entre esses desvios padrões das duas populações. Como exemplo, vamos refazer o problema 3A, que é aquele problema onde nós comparávamos o desempenho dos automóveis a gasolina e flex. A hipótese nula é que a média do primeiro automóvel, a gasolina, é igual à média do segundo automóvel flex mais 2. Para fazer isso, eu somei 2 unidades em cada um dos valores originais do automóvel flex. Assim eu posso comparar diretamente esses conjuntos de dados. A hipótese alternativa é que a média da primeira é menor que a média da segunda. Nós vamos então usar essa função t-test. Esse primeiro conjunto de valores aqui são as células onde estavam originalmente esses dados. Aqui o conjunto de valores onde estão o segundo grupo de dados. Nós estamos falando de um teste unilateral ou unicaudal. E 2, nós estamos considerando que os desvios padrões eles são similares. Com isso, obtivemos esse número, 0,10518, que nós vamos comparar com o valor do nível de significância desejado, 0,05, que é igual ao alfa. Como esse número supera o valor do alfa, eu não tenho como rejeitar a hipótese nula. O problema 3D, similar ao problema anterior, com a única diferença em que aqui eu estou considerando que as variâncias, embora desconhecidas, estou assumindo que elas não são similares. Isso muda um pouquinho o valor calculado aqui do t-teste, mas ele ainda continua muito maior do que o nível de significância desejado. Então eu também não rejeito a hipótese nula. O terceiro exemplo é o problema 4, envolvendo dados pareados. A hipótese nula diz que os tempos de percurso são iguais, indo pela beira-mar norte ou pelo Saco dos Limões. A hipótese alternativa é que não, é mais rápido ir pela beira-mar do que pelo Saco dos Limões. Essa é a forma de usar essa função. Novamente aqui temos o intervalo dos dados da primeira amostra, intervalo de dados da segunda amostra. Como é uma hipótese unilateral, nós vamos especificar o número de caudas igual a 1, e teste pareado, o último parâmetro é igual a 1. Fazendo as contas, nós chegamos a 0,034350, que é um número menor do que o nível de significância desejado. Portanto, eu rejeito a hipótese nula e aceito a hipótese alternativa, que diz que é mais rápido ir pela beira-mar norte. No problema 4b, nós mudamos aqui a hipótese alternativa, colocando uma hipótese bilateral, de que os tempos são diferentes, não importa qual dos dois é o mais rápido. Como exemplo, nós pegamos aqui os mesmos conjuntos de dados e mudamos esse parâmetro aqui,
que diz respeito a uma hipótese bicaudal ou bilateral. Encontramos esse número, e esse número é maior do que o nível de significância desejado. Assim sendo, eu não posso rejeitar a hipótese nula, e a conclusão que eu chego é que não dá para afirmar que os tempos são diferentes. Vejam que há uma aparente contradição entre esse exemplo e o exemplo anterior. No exemplo anterior, nós conseguimos provar que é mais rápido ir pela beira-mar. Nesse exemplo, a gente não consegue provar que os tempos são significativamente diferentes. E, finalmente, a função ftest do Google Planilhas é usada para comparar variâncias de amostra de duas populações diferentes. Eu, então, obtenho o valor P resultante dessa comparação. Se o valor P for menor do que o nível de significância desejado, as variâncias são significativamente diferentes. Portanto, eu rejeito a hipótese nula que elas são iguais. Caso contrário, não dá para dizer que elas são significativamente diferentes. A forma de usar, eu especifico aqui o primeiro conjunto de valores e o segundo conjunto de valores, e o resultado será o valor P. Aqui um exemplo, onde a hipótese nula é que essas variâncias são iguais, a hipótese alternativa é que elas são diferentes, e aqui eu estou comparando os dados daquele mesmo problema, automóvel a gasolina, automóvel flex, e nós vamos aplicar essa função aqui, ftest, para o mesmo conjunto de dados, e obtemos o valor P de 0,19274. Esse tipo de função, ftest, resulta no valor P correspondente a um teste bilateral. Portanto, está perfeitamente compatível com a nossa hipótese alternativa. Como o valor obtido supera o nível de significância desejado, nós não temos condição de rejeitar a hipótese nula, portanto, não dá para afirmar que as variâncias são diferentes. Se eu quisesse usar uma hipótese alternativa unilateral, eu teria que dividir o valor obtido nessa função ftest por 2.